Menina desconhecida atende ligação misteriosa e revela segredo que choca o rico. Valentina estava numa esquina movimentada do centro. A brisa leve aninhava-se entre os cabelos embaraçados enquanto ela dançava em meio a uma paleta de cores vibrantes. Seus pincéis eram as vozes da cidade, cada uma gritando a história que se escondia sob a superfície. Estava tão imersa em seu mundo de arte que o celular tocando a pegou de surpresa. A tela iluminou a palavra desconhecido e por um momento hesitou. O que poderia ser? Um cliente, talvez? Ou um golpe? Com um suspiro, atendeu. Valentina? A voz do outro lado tinha um tom profundo, quase hipnótico. Meu nome é Henrique. Eu preciso da sua ajuda. Sou um amigo da sua família. O estômago dela se contorceu. Que família? Os traços dessa palavra eram tão distantes e ao mesmo tempo tão perto. Quem é você? Balbuciou, confusa. Henrique respirou fundo. Eu sei que você não me conhece, mas há algo que você precisa saber sobre seu pai. O coração dela disparou. Como ele sabia? Os murmúrios na multidão aumentaram, mas tudo o que valia era aquelas palavras flutuando entre eles. Valentina viu seus sonhos de artista. Aquelas pequenas cores e traços começarem a se transformar em algo mais sombrio. Seu pai. Ele precisa que você saiba algo, mas é perigoso. Ele não pode vir até você, mas você deve ir até ele. A conexão quebrou e ela ficou olhando a tela por alguns segundos, boquiaberta. Um pai? Quem era esse homem? E por que ele estava tão longe? Um nó se formou em sua garganta. Os dias que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções. O que parecia uma simples ligação, logo se tornou uma obsessão. Valentina não conseguia tirar a imagem de um pai desconhecido da cabeça. Um homem de poder e riqueza. Um magnata das finanças. A ideia parecia absurda. Ela se sentia perdida entre seus sonhos e essa nova revelação. Um eco de inseguranças surgindo. Quem era ela, afinal? Que lugar uma artista de rua poderia ter no mundo dos ricos? Então o telefone tocou novamente. Era Henrique. Valentina, seu pai está em perigo. A verdade que ele carrega é mais pesada do que você imagina. Ele falou sobre seu rival, um homem poderoso, cuja ambição ultrapassava limites. O choque a fazia tremer. Essa família, esse passado, tudo parecia um filme de terror, mas também algo irresistível. E enquanto a pressão aumentava, uma nova pergunta a atormentava. Até onde ela iria para descobrir a verdade sobre quem realmente era? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Os dias seguintes se arrastaram com uma tensão palpável. Valentina mal conseguia pintar. A tela em branco tornava-se um eco da sua confusão. Cada pincelada falhando em capturar a tempestade que a invadia. O que realmente sabia sobre seu pai? Era apenas uma figura nebulosa, um rosto embaçado em uma fotografia antiga. Outro toque do celular. Era Henrique novamente. Valentina, você precisa saber. Há mais coisas em jogo. Seu pai não é quem você pensa que é. A voz dele soava mais nervosa desta vez. O coração dela acelerou, os pensamentos girando como uma montanha-russa. O que você está dizendo? Perguntou, com um nó no estômago. Ele hesitou, depois respirou fundo. Ele não é apenas um homem poderoso. Há uma razão pela qual vocês se separaram. Eu não entendo. O que você quer dizer? O desespero na voz dela crescia,
como se a pressão estivesse a comprimindo. Henrique continuou. Houve um incidente. Algo horrível. Ele não é inocente. E sua vida está em risco por causa de inimigos que ele fez. Você precisa escapar, Valentina. O ar se tornou pesado. Valentina estava em constante alerta. Mas não poderia ignorar o chamado urgente de Henrique. O que está acontecendo? Que tipo de perigo? Sua mente pulava entre a descoberta de um pai e o temor de que ele representasse algo sombrio. Ele pode estar envolvido com coisas que você nunca imaginou. Cada decisão que ele tomou trouxe consequências. Você é parte disso. A revelação a atingiu como um soco no estômago. O que isso tem a ver comigo? As lágrimas começavam a se formar em seus olhos. O que Henrique estava insinuando? Que ela também carregava o peso das escolhas do pai? Porque você é a chave, Valentina. Ele fez o inimigo mortal e está prestes a perder tudo. E você pode ser a única chance de salvar ele. A intensidade da conversa deixava tensa. Ela não sabia se sentia medo ou culpa. A ideia de estar presa em um mundo de poder e corrupção a aterrorava. E por um momento fugaz, Valentina pensou: e se fosse tudo uma armadilha? Logo, o celular tocou novamente. O número de Henrique, mas ele não falava. Apenas sons distantes, como se algo estivesse acontecendo. Foi um grito, um barulho ensurdecedor. Henrique! Ela gritou. Silêncio. O coração dela disparou. Levantou-se abruptamente, procurando por respostas. Nesse instante, uma explosão ecoou ao longe. As vitrines das lojas da rua estouraram em 1000 pedaços. Uma onda de caos se espalhou. Gritos e correria. As pessoas começaram a correr e Valentina ficou paralisada, o celular caindo de suas mãos. A multidão se afunilou para longe da cena, mas ela estava fixada em um único pensamento. E se isso estiver conectado ao que Henrique disse? Aquela sensação de que o mundo à sua volta havia mudado de uma vez. Ela olhou para o lugar da explosão e viu figuras familiares cercando uma carroça preta, uma limusine luxuosa. No banco de trás, uma mão se levantava e uma pessoa conhecida apareceu em meio à fumaça. Seu coração afundou. Era o pai. Ele estava ali. Mas o olhar nos olhos dele não era o que ela esperava. Havia algo feroz neles, um pânico que cortou através da apatia. Era como se, de repente, tudo tivesse se iluminado. O que havia começado com um envolvimento inesperado agora girava ao redor de um mistério ainda maior. A explosão não era um acidente, era uma mensagem. E enquanto o caos se desenrolava ao seu redor, Valentina se viu no meio de uma verdade que não tinha como escapar. O que era real? O que era mentira? E como seu próprio sangue poderia estar tão entrelaçado com isso tudo? Ela tinha que descobrir a verdade, de uma vez por todas. Mas não estava sozinha. E no fundo, uma nova voz sussurrava em sua mente. Até onde você iria para proteger aqueles que ama? Valentina estava paralisada, o olhar fixo no pai que surgia entre a nuvem de fumaça. Seu coração pulsava com força, o pânico estava prestes a dominar. Mas um movimento a fez piscar, e um novo terror tomou conta dela. Era uma figura encapuzada, deslizando pelas sombras, movendo-se com uma destreza impressionante, enquanto a multidão se dispersava em busca de abrigo. Pai! Ela gritou, mas o som da explosão ainda ecoava em seus ouvidos, abafando sua voz. A figura encapuzada se aproximou da limusine. E Valentina teve a impressão de reconhecer aqueles passos. O medo se condensou em sua garganta. Poderia ser? Não, não podia ser. Não nesse caos. Valentina nunca imaginou que a revelação sobre seu pai levaria a algo tão surreal. Ele se virou, e seu coração afundou ainda mais. Era Henrique, mas não da forma que ela conhecia.
Os olhos dele, antes cheios de urgência, agora se davam um brilho soturno. Havia um semblante de traição na sua expressão. Ele sorriu, um sorriso que exibia uma segurança inquietante. "O que você está fazendo aqui?" Valentina perguntou, lutando contra a confusão. Mas ele simplesmente piscou, como se a resposta estivesse clara e ela fosse a única que estivesse jogando um jogo sem entender as regras. Nesse instante, ela notou algo na mão dele, um pequeno dispositivo reluzente, um botão vermelho. O que era? Valentina, você realmente acreditou que era a única que tinha segredos? Ele murmurou, sua voz baixa, quase como um sussurro. Seu pai não é o único que está em perigo. O verdadeiro jogo apenas começou. A excitação e o medo formaram uma tempestade dentro dela. Do que você está falando? Qual é o seu envolvimento com ele? Mas a resposta de Henrique foi interrompida quando um grupo de homens surgiram do meio da multidão em pânico, todos vestidos de preto. Eles pareciam ter um propósito focado, dirigindo-se diretamente à limusine. Eles vieram, Henrique disse, e a tensão em sua voz era palpável. Valentina recuou. Mas não havia lugar seguro. A curiosidade a segurava no lugar. Após o que parecia uma eternidade, os homens cercaram o carro, e Henrique fez um movimento brusco. Ele se aproximou de Valentina, inclinando-se para sussurrar. Você precisa saber. Seu pai não é a pessoa que você pensa que é. Ele está metido em algo muito mais profundo. O que você faz agora pode decidir o destino dele. Enquanto isso, a limusine se abria lentamente. O pai dela estava prestes a sair. E nesse exato momento, todos os olhares se voltaram para ele. Mas a expressão que apareceu era de um homem que ela não reconhecia. Não era o pai que ela sempre imaginou, mas alguém de uma vida que ele sempre escondeu. E então, como um estilhaço de vidro quebrando em um silêncio mortal, uma explosão interna fragmentou a limusine. Chamas rugiram, e o som de metal retorcendo-se ecoou. Valentina afastou-se instintivamente, mas não antes de ver a figura do pai sendo lançada para o lado, cercada pelo fogo e fumaça. Era como se tudo tivesse acontecido em câmera lenta. Ela viu os rostos de horror da multidão. Ouviu o grito de alguém, provavelmente Henrique, mas tudo isso parecia distante. E um pensamento penetrou em sua mente. Quem realmente era seu pai? Quando a fumaça começou a se dispersar, Valentina avistou algo reluzente entre os destroços. Um colar, um pingente que ela reconheceria em qualquer lugar. Era a joia que sua mãe sempre usou. Mas por que estava ali entre as cinzas? Com o coração batendo forte, ela correu em direção ao objeto. A mente uma névoa de perguntas sem resposta. No momento em que pegou o pingente, uma mão a agarrou pelo braço. Era Henrique novamente, seu rosto associado a um olhar de desespero. Você não pode ficar aqui. Se você sabe do colar, então já sabe muito mais do que imagina. Eles estão vindo. Toda a verdade parecia estar ao alcance, mas foi então que Valentina decidiu. Tinha que saber de uma vez por todas o que estava acontecendo, e neste instante explosivo, a realidade deu uma volta completa. A linha entre inimigos e aliados tornou-se nebulosa. Até onde ela iria para entender essa nova verdade e, mais importante, salvar o pai, um homem que, ao que parecia, acabara de se tornar um completo estranho. Valentina segurou o colar, perplexa, enquanto o caos se desenrolava ao seu redor. A mão de Henrique apertava seu braço. Os olhos dele estavam cheios de desespero. Valentina, nós precisamos sair daqui, agora! Ele parecia um homem em pânico, e o medo dele era contagiante. Eu não posso deixar meu pai! Valentina gritou, olhos fixos na silhueta em meio à fumaça. Mas Henrique não teve paciência. Ele puxou seu braço com força, arrastando-a para longe da limusine em chamas. Mas nesse momento, uma sombra se destacou na fumaça e Valentina tomou um susto. Era uma mulher e ela estava parada ali imóvel.
Valentina! A voz a fez parar. Era o tom de uma mãe desesperada. Valentina franziu a testa ao reconhecer as feições. Era Clara, sua mãe, mas com um olhar que ela nunca tinha visto. Mais fria, mais calculista. Clara? A palavra escapuliu da boca de Valentina. O coração dela disparou. O que a mãe estava fazendo ali? Você está aqui? Henrique soltou um xingamento. Agora não, Valentina. Vamos! Mas Valentina já não conseguia desviar o olhar da mulher. A última imagem que tinha dela fora de uma mãe carinhosa. E agora, aquele olhar era de pura intensidade. Clara parecia mais uma estranha assinando um destino sombrio. Você precisa saber a verdade, Valentina. Clara disse, voz firme. Sob seu pai e sob você. As palavras eram como um eco distante, mas Valentina sentiu um arrepio na espinha. O que poderia ser? Tão devastador a ponto de sua mãe exibir essa postura. Não, isso não faz sentido. Meu pai está em perigo, ele está lá. Valentina apontou para o tumulto, mas havia uma calma perturbadora em Clara. Seu pai, querida, não é o que você imagina. Ele nunca foi. A frase cortou o ar entre elas. Ele esconde segredos que poderiam te destruir. O queixo de Valentina caiu. Como assim segredos? Que tipo de segredos? Nesse instante, um casal de homens surgiram à sua direita, com um olhar de faminto. Pareciam ossos de absolvição e denúncias, com a fúria deles transparecendo em cada movimento. Clara notou e se virou abruptamente, com um toque de tensão que Valentina jamais viu antes. Você é mais importante do que imagina, Valentina. E agora, eles vão atrás de você. Clara girou, mas o que Valentina viu em sua expressão a paralisou. Era uma luta interna, um tipo de revelação que nem sabia que sua mãe poderia ter. Quem são eles? O que você está escondendo? O pânico construiu um nó ainda maior em seu estômago, mas Clara não respondeu. Apenas olhou para os homens que se aproximavam. Valentina percebeu a urgência crescia, mas não diante da verdade que estava aos seus pés. Clara, por favor, Valentina implorou, mas uma explosão de gritos e ruídos ensurdecedores interrompeu sua súplica. O chão tremeu sob seus pés enquanto os homens rapidamente se afastavam. E subitamente, tudo ficou em silêncio. Na quietude da confusão, Valentina viu um brilho. Aquele mesmo colar, agora em sua mão, começou a vibrar. Não apenas a joia, mas uma pulsação profunda que emanava dela. O colar começou a brilhar e, em um instante, uma onda de energia a atravessou. A dor se intensificou, gritos ressoaram em sua cabeça, e então tudo escureceu. Quando a luz se dissipou, Valentina estava sozinha, cercada por uma escuridão densa. E uma voz ecoou em sua mente. Você não tem ideia do que realmente é. Uma risada ressoou em volta, não familiar e ao mesmo tempo assustadoramente próximo. Valentina despertou com o coração anil e uma dúvida esmagadora. Quem era ela realmente? E mais importante, o que aquilo significava para seu pai? E nesse momento de incerteza, uma única pergunta absorveu sua mente. Até onde ela estaria disposta a ir para descobrir a verdade sem medo? Valentina segurou o colar, perplexa, enquanto a escuridão pulsava em sua mente. Ela sentiu uma energia percorrer seu corpo, algo que a fez querer gritar, mas sua voz estava presa na garganta. E então, no silêncio absoluto, percebeu que não estava sozinha naquele lugar sombrio. Uma silhueta surgiu lentamente da escuridão. Era Clara, mas não da maneira que ela lembrava. O olhar da mãe estava calmamente fixo em Valentina, uma expressão que misturava tristeza e determinação. Você precisa entender, Valentina, que sua vida é muito mais do que só arte e sonhos, disse Clara, com a voz mais envolvente, quase como um eco distante. Você está em perigo. Perigo? Por quê? Que está acontecendo? Valentina gaguejou.
seu coração pulsando descontroladamente. Clara respirou fundo, como se estivesse se preparando para revelar algo devastador. Você não é apenas filha de um homem rico. Você faz parte de algo maior, algo que não deveria estar envolvida. O ar ao redor parecia pesar por umas palavras chocantes. Nesse momento, uma luz se acendeu em torno delas, cegando Valentina temporariamente. Quando se acostumou, olhou ao redor e viu figuras se aproximando, sombras com rostos que pareciam conhecidos, mas distantes. Não era apenas a mãe, mas pessoas que ela havia visto antes. Em fotografias antigas, rostos de uma família que ela nunca conhecera. Quem são eles? Valentina perguntou, tentando se desvencilhar da sensação de pânico crescente. Seus verdadeiros parentes, Clara sussurrou. Os que você pensava que estavam perdidos ou nunca existiram. Eles precisam de você. Juntos, somos todos alvos de algo muito maior. Valentina sentiu frio na espinha, enquanto sua mente girava em mares de confusão. Algo maior? O que você está dizendo? Meu pai não é o homem que conheci. Ele está em perigo por conta de inimigos, certo? Ele é um criminoso? A expressão de Clara endureceu. Seu pai é mais do que um criminoso. Ele é um jogador neste jogo perverso, altura e importância. E ele não. É inocente. Mas você é a chave. O colar não é só um enfeite, Valentina. Ele contém o que precisamos para parar essa guerra. Um tremor percorreu o corpo de Valentina. Que guerra! Que colar! Transformava-se em raiva, enquanto tentava juntar as peças de um quebra-cabeça insuportável. Nesse instante, um dos homens das sombras se aproximou. Ele não era estranho. Era Henrique, mas não o Henrique que ela conhecia. Este tinha um brilho maligno no olhar. Uma certeza que gelava o coração dela. Você não deveria estar aqui, Valentina, ele disse, como se fosse um predador diante de sua presa. Henrique! Valentina exclamou. O que você está fazendo? E quem são estas pessoas? A confusão virou. Hostilidade. A traição estava estampada em seu rosto, e a dúvida do passado agora ardia em um fogo quente de desconfiança. Eu sou o que você precisa, Valentina. Eu vim para te proteger. Ele se virou para Clara, um olhar de reprovação. Mas se você puder pegar o que está dentro do colar, você terá a verdadeira força que precisa. Valentina não falou. O que ele estava insinuando? Um olhar de desespero a atravessou, como uma lâmina afiada. Você estava me usando? Para virar essa batalha a seu favor? Henrique sorriu, mas não era um sorriso de um amigo. Era um sorriso de um homem que tinha uma agenda própria. A batalha já começou, Valentina, e você será forçada a escolher um lado. Clara olhou fixamente para a filha. Você não sabe o que está em jogo. Tudo o que pensou que era pode não ser mais. E agora, Henrique pode ser seu aliado ou seu maior inimigo. Sem aviso, a escuridão ao redor começou a se agitar, como um mar revolto prestes a engolir tudo. Foi como se a realidade estivesse desmoronando. O que você vai fazer? Gritou Clara, ao mesmo tempo que as sombras se aproximavam, como um exército pronto para atacar. Valentina sentiu um nó se formar na garganta. Que escolha! Que escolha eu tenho! Ela gritou, enquanto a sala parecia se estreitar ao seu redor. O peso da verdade a esmagava. E por um instante, tudo o que ela conhecia se desfez. O colar começou a brilhar intensamente, como se respondesse à urgência. E então uma voz sussurrou em sua mente, mais forte do que nunca. Você está prestes a descobrir quem você realmente é. E com isso, a escuridão engoliu tudo, e a última coisa que Valentina ouviu foi um grito. Valentina, não! A escuridão envolveu seus sentidos e com ela levou suas certezas. Um novo caminho estava prestes a se abrir, mas o que havia adiante? A única certeza que restava era que ela nunca mais seria a mesma. A escuridão envolveu Valentina como um manto pesado, cercando-a de maneira opressiva.
O coração dela disparava e uma onda de adrenalina percorria seu corpo. Clara, a imagem da mãe que ela conhecia, havia desaparecido, substituída por essa figura angustiante e determinada. Valentina, você precisa escutar. Mas antes que ela pudesse completar, o brilho do colar a iluminou, como se respondendo a um chamado ancestral. Do que você está falando? O que há de tão importante neste colar? A urgência da situação provocou uma inquietação maior. Clara olhou para Henrique, um meio sorriso em seus lábios. É hora de você saber a verdade sobre nós. Valentina, inicialmente confusa, sentiu o frio na espinha aumentar. Henrique se aproximou, sua presença intimidadora. Você é especial, Valentina. O colar é uma chave, e nós somos parte de algo muito maior. As palavras dele dançavam entre eles, mas Valentina se sentiu como um quebra-cabeça inacabado. A verdade pesava no ar, mas as peças não se encaixavam. Que maior? O que você está escondendo? Antes que alguém pudesse responder, o chão começou a tremer sob seus pés. Uma fenda se abriu, e o cenário ao redor deles começou a desmoronar como um castelo de cartas. O pânico tomou conta, e o caos se instalou novamente. Precisamos sair, gritou Clara, mas a fenda se alargou, e algo estranho deslizou do fundo dela. Uma criatura sombria e serpentina, com olhos brilhantes, emergiu, e os gritos se transformaram em sussurros inquietantes. A guerra está chegando. Uma voz grave ecoou, e as sombras pareciam dançar em sua volta. Valentina piscou, tentando entender a situação. Foi então que viu Henrique, sua expressão mudando de confiança para horror. Não, isso não pode estar acontecendo! Ele se virou para Clara, o desespero estampado no rosto. Você arruinou tudo. Eles já sabem. Eles sabem o quê? Valentina berrou, a confusão dando lugar à raiva. Ela não estava prestes a se tornar uma peão em um jogo obscuro. Me digam a verdade agora! A criatura se aproximou, e um frio gélido tomou conta da sala. Clara hesitou. O olhar de Henrique a pressionava a continuar. Eu sou sua mãe, Valentina, mas também sou parte de uma linhagem de guardiões. O colar, ele não só guarda segredos, como também o destino do mundo. O preço das revelações era alto, e o chão sob seus pés tremia, como se a realidade estivesse se desfazendo. A criatura rosnou, emanando uma energia carregada. A escolha está a caminho. Seus caminhos se cruzarão com aqueles que você nunca deveria conhecer. Disse, e nessas palavras, a verdade de Clara a atingiu como um trovão. Nesse momento, uma luz ofuscante rompeu do colar, lançando um brilho ofuscante. Valentina se cobriu os olhos, e quando a visibilidade voltou, tudo parecia diferente. A criatura havia desaparecido, mas uma presença ameaçadora permanecia. Era como se uma nuvem de tensão tivesse se instalado, pesando todos ao redor. Henrique estava ferido, sua mão manchada de sangue, e Clara, ao lado dele, tinha uma expressão de choque. Eu não sabia, disse a mãe, balançando a cabeça, evitando olhar para Valentina. Não sabia do quê? A artista exigiu saber, o nó na garganta voltando. O que você realmente é? O que nós somos? E então, uma nova revelação doeu sua alma. No fundo, Clara e Henrique conheciam um ao outro mais do que ela poderia imaginar. Uma conexão que transcendeu o que ela pensava que era sua família. Você está me dizendo que você é parte disso também? O silêncio estava carregado. Os rostos de ambos se tornaram uma mistura de culpa e terror. Nós somos, começou Clara, mas a voz dela foi interrompida por uma explosão vindoura, um eco de caos que começava a engolir suas palavras. Valentina se afastou, tentando entender. As chamas da limusine voltavam à sua mente, a memória de tudo que ela realmente queria esquecer. E agora, entre verdades não ditas, olhares ocultos e uma escolha prestes a ser feita, uma pergunta se formou em sua mente. Até onde ela estava disposta a ir para entender o que realmente estava acontecendo com ela e sua linhagem?
Com o coração acelerado e a mente em turbilhão, Valentina se viu mais perdida do que nunca. E a única certeza que tinha era que nada mais seria como antes. A escuridão envolveu Valentina como um manto pesado, cercando-a de maneira opressiva. O coração dela disparava, e uma onda de adrenalina percorria seu corpo. Clara, a imagem da mãe que ela conhecia, havia desaparecido, substituída por essa figura angustiante e determinada. Valentina, você precisa escutar. Mas antes que ela pudesse completar, o brilho do colar a iluminou, como se respondendo a um chamado ancestral. Do que você está falando? O que há de tão importante neste colar? A urgência da situação provocou uma inquietação maior. Clara olhou para Henrique, um meio sorriso em seus lábios. É hora de você saber a verdade sobre nós. Valentina, inicialmente confusa, sentiu o frio na espinha aumentar. Henrique se aproximou, sua presença intimidadora. Você é especial, Valentina. O colar é uma chave, e nós somos parte de algo muito maior. As palavras dele dançavam entre eles. Mas Valentina se sentiu como um quebra-cabeça inacabado. A verdade pesava no ar, mas as peças não se encaixavam. Que é maior? O que você está escondendo? Antes que alguém pudesse responder, o chão começou a tremer sob seus pés. Uma fenda se abriu. No cenário ao redor deles começou a desmoronar como um castelo de cartas. O pânico tomou conta, e o caos se instalou novamente. Precisamos sair, gritou Clara, mas a fenda se alargou, e algo estranho deslizou do fundo dela. Uma criatura sombria e serpentina, com olhos brilhantes, emergiu, e os gritos se transformaram em sussurros inquietantes. A guerra está chegando. Uma voz grave ecoou, e as sombras pareciam dançar em sua volta. Valentina pescou, pentando. Entender a situação. Foi então que viu Henrique, sua expressão mudando de confiança para horror. Não! Isso não pode estar acontecendo! Ele se virou para Clara, o desespero estampado no rosto. Você arruinou tudo! Eles já sabem! Eles sabem o quê? Valentina berrou, a confusão dando lugar à raiva. Ela não estava prestes a se tornar uma peão em um jogo obscuro. Me digam a verdade agora! A criatura se aproximou, e um fio gélido tomou conta da sala. Clara hesitou. O olhar de Henrique a pressionava a continuar. Você é mais importante do que imagina, Valentina. E agora eles vão atrás de você. Clara girou. Mas o que Valentina viu em sua expressão a paralisou. Era uma luta interna, um tipo de revelação que nem sabia que sua mãe poderia ter. Quem são eles? O que você está escondendo? O pânico construiu um nó ainda maior em seu estômago, mas Clara não respondeu. Apenas olhou para os homens que se aproximavam. Valentina percebeu a urgência crescia, mas não diante da verdade que estava aos seus pés. Clara, por favor, Valentina implorou. Mas uma explosão de gritos e ruídos ensurdecedores interrompeu sua súplica. O chão tremeu sob seus pés, enquanto os homens rapidamente se afastavam. E, subitamente, tudo ficou em silêncio. Na quietude da confusão, Valentina viu um brilho. Aquele mesmo colar, agora em sua mão, começou a vibrar. Não apenas a joia, mas uma pulsação profunda que emanava dela. O colar começou a brilhar e, em um instante, uma onda de energia a atravessou. A dor se intensificou, gritos ressoaram em sua cabeça, e então tudo escureceu. Quando a luz se dissipou, Valentina estava sozinha, cercada por uma escuridão densa. A voz de alguém ecoou em sua mente. Você não tem ideia do que realmente é. Uma risada ressoou em volta, não familiar, e ao mesmo tempo assustadoramente próximo. Valentina despertou. Com o coração a mil e uma dúvida esmagadora. Quem era ela realmente? E mais importante, o que aquilo significava para seu pai?
E nesse momento de incerteza, uma única pergunta absorveu sua mente. Até onde ela estaria disposta a ir para entender a verdade sem medo? De repente o estrondo ecoou por toda parte. O chão voltou a tremer, mas agora havia uma luz ofuscante. Era como se a realidade estivesse se reconfigurando. Valentina se viu em um espaço vibrante, repleto de cores intensas pulsando ao seu redor. Era como se estivesse dentro de uma pintura viva, mas havia algo mesmo ali a deixava inquieta. Valentina. A voz era familiar, mas estranhamente distante. Ela seguiu o som, e lá estava ela novamente, sua mãe. Mas não era a mãe que a protegia. Era uma entidade iluminada, como uma versão distorcida de Clara, com um brilho divino quase ameaçador. Você precisa entender, começou Clara. Mas Valentina não queria ouvir. Chega. Eu não. Sei o que você se tornou, mas não posso confiar em você. A raiva e a confusão transbordavam, e a luz envolvente parecia aumentar. Mas antes que outra palavra fosse dita, a entidade que era Clara disparou em direção à fenda, e o mundo ao redor das duas começou a desmoronar. A energia cresceu de forma a moldar-se em algo aterrador. Valentina! Gritou, mas a voz dela tinha um eco diferente, como se estivesse em outro lugar. Então, tudo mudou. Clara não era apenas uma mãe. Ela fez algo inédito. Valentina percebeu que a mãe estava segurando o colar. Não um colar comum, mas um objeto ancestral, que pulsava com a mesma energia destemida daquele ambiente. Uma explosão de luz branca invadiu o espaço e Clara desapareceu, deixando Valentina sozinha, sentindo uma conexão apagada. Qual seria o custo de perder a única pessoa que havia tentado protegê-la? E a pergunta que queimava em sua mente: havia um lado escondido de sua mãe, algo que ela não esperava? Antes de procurar respostas, a fenda se abriu ainda mais, e Valentina teve uma visão. Um homem, um rosto familiar, revelados através da fumaça. Mas não era o pai que ela conhecia. Era Henrique. Mas diferente. Ele estava cercado por sombras e tinha a mesma luz que emanava do colar. A luz que ele exibia acendia uma dúvida devastadora. Se Clara se foi, e Henrique tinha uma conexão com tudo isso, quem era ele realmente? O que ele estava ocultando? A verdade despedaçava sua mente, enquanto a realidade girava e ela se perguntava: até onde Henrique estava disposto a ir para chegar ao poder que agora poderia ser dela? Valentina estava paralisada, o colar reluzente em suas mãos. A luz que emanava parecia pulsar com energia própria, quase como se estivesse viva. Olhou para Henrique, que enfrentava a sombra crescente à sua volta, e o peso das palavras de Clara ainda atormentava sua mente. Quem é você realmente? Um eco da pergunta pairava no ar entre eles. Mas antes que ele pudesse responder, a sombra se lançou na direção deles, uma forma grotesca e movediça, como uma serpente de pesadelos. O som dos sussurros aumentava, um coro de vozes que pareciam gritar, mas não podiam ser ouvidas. Valentina se sentiu presa entre o passado e o presente, as revelações de Clara lutando para se firmar na sua mente. Lá atrás, o que você está escondendo? Ela empurrou Henrique, a raiva escorrendo como lava. Ele hesitou, os olhos fissurados entre a sombra e a responsabilidade. Eu não sou seu inimigo, ele afirmou, mas seu tom vacilante não passou despercebido. Eu sempre estive aqui para te proteger. Proteger? Desde quando isso não é uma manipulação? O espaço pulsava com a energia do colar, uma onda de luz inexplicável que parecia convocar algo em Valentina. Escute, o que você está segurando não é apenas um colar, é uma herança. Henrique começou, mas a sombra os interrompeu com um ruído ensurdecedor. E então algo inesperado aconteceu. A sombra parou, como um animal que hesita diante de uma presa. A luz do colar flutuou e começou a formar um padrão. E Valentina percebeu que poderia controlar aquilo.
Como é possível? Ela se perguntou em voz alta. Mas foi sua própria determinação que acendeu a chama. O brilho do colar tornou-se um farol, iluminando os contornos angustiantes da sombra. E então, em um momento de pura adrenalina, a verdade rompeu. A sombra não era apenas uma criatura de escuridão. Era um reflexo, uma parte do passado dela. A dor, o luto, a perda, tudo aquilo que Valentina se recusou a confrontar. Era tudo parte dela. Você não é só uma artista, Valentina, Henrique gritou através do caos. Você é a guardiã desse legado. O colar pertence a você e à sua linhagem. O chão tremeu sob seus pés e a sombra parecia se enfraquecer. Mas aquela revelação a pegou desprevenida. Então, antes que pudesse processar tudo, algo muito mais terrível aconteceu. As vozes se intensificaram e a sombra se dividiu, revelando silhuetas familiares. Foram as figuras de seu passado, seus antigos medos ressoando à superfície. Imagens dela mesma em momentos de fraqueza e dor. Valentina deu um passo para trás, os olhos se arregalando. Ao perceber quem estavam ali. Não pode ser. Eram aqueles que ela havia perdido. Estavam ali na forma de enganos e traumas. Agora, a pergunta que a atormentava não era apenas sobre seu pai ou Henrique, mas sobre sua própria identidade. E naquele instante, em meio ao tumulto crescente, a maior reviravolta tomou forma. Uma das silhuetas se aproximou. Valentina, você me deixou. A voz era familiar. Seu pai, ou o que restou da memória dele, apareceu com uma expressão de dor. Não um homem forte e poderoso, mas um reflexo de suas escolhas falidas. Você deve escolher, filha. Escolher entre o poder ou o amor que há dentro de você. Valentina sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Seu mundo, até então estruturado em verdades rígidas, agora se subdividia em camadas de segredos e desilusões. O que ela achava que sabia sobre sua família estava se fragmentando como um espelho quebrado. Não é isso, gritou, em um clamor desesperado, mas a voz do pai ecoou, pesada e cheia de uma verdade devastadora que fazia seu coração tremer. Todos nós fazemos escolhas para viver, Valentina. Agora você precisar decidir se vai abraçar quem realmente é. Ou se vai se perder na escuridão de seus medos. O vazio começou a se fechar, e enquanto a sombra se tornava tudo o que ela sempre temia enfrentar, a tarefa se tornava mais clara. Era uma luta interna, uma batalha, não só contra forças externas, mas contra a própria essência dela. O dilema girava e ganhava força. Com o coração disparado e lágrimas nos olhos, Valentina respirou fundo. Uma oportunidade estava diante dela. O poder da herança no colar se conectava à sua verdade interna. Eu escolho ser quem eu sou. E então, numa explosão de luz, a sala foi preenchida por uma energia que iluminou cada canto, empurrando a sombra de volta. E a conexão de Valentina com seu passado a trouxe para a frente. Confusa e determinada, uma nova guerra se formou na sua mente. Agora, o que aconteceria com todos os segredos revelados? A batalha realmente estava apenas começando. Valentina estava prestes a abraçar a luz, quando de repente tudo escureceu de novo. E colar em suas mãos começou a vibrar, não mais como uma fonte de poder, mas como um sinal de alerta. A sombra tomou forma novamente, mas agora, em lugar de apenas um reflexo de seus medos, era algo mais. Algo que não deveria estar ali. Não. Ela sussurrou, assustada. O rosto que emergiu da escuridão era familiar, mas ao mesmo tempo aterrador. A voz grossa e repulsiva já não pertencia ao seu pai, ou a qualquer outra figura perdida. Era uma voz que ela reconhecia rapidamente. Uma voz que sempre trouxe um nó na garganta e lágrimas aos olhos.
Clara, Valentina gritou. Mãe, mas como? E não era um holograma, não era uma projeção. Era Clara, mas sua expressão estava distorcida, como se ela estivesse bem à beira de um abismo. Valentina, não! Você não pode deixá-los ganhar! A urgência na voz de sua mãe quebrou a parede de inconsistências. Ganharem? Ganharem no quê? Você está do lado deles? Valentina estava fora de si, a confusão tomando conta. Os rostos familiares giravam ao seu redor. Mas Clara permanecia ali, em destaque. Não, 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 você não entende. Eles não são a única ameaça. Eles são o que sobrou. Clara hesitou. O seu pai, ele não devolveu tudo. O colar é a única coisa que pode salvar você. Uma onda de raiva e dor invadiu Valentina. Salvar de... Quê? O que você esconde de mim? Ela se sentiu como um barco à deriva. Suas emoções em um mar tempestuoso. Clara deu um passo à frente, mas a sombra rugiu com uma fúria primal. A guerra não é entre nós, mas você precisa saber a verdade sobre ele. A mão da mãe apontou em direção à figura sombria. Valentina estava à beira de um colapso emocional. Sobre quem? Do que você está falando? Estou começando a pensar que você nunca foi minha mãe. O desespero entorpecia suas palavras. E naquele instante, a sombra se agitou, com um movimento frenético. Sim, você precisa saber. Ele é a razão pela qual todos nós estamos aqui. A sombra se transformou, revelando um desenho de alguém que Valentina sempre conhecera, alguém em quem sempre quis acreditar. Era Henrique, mas não ali como um amigo. Vocês não têm ideia do que está em jogo, ele disse, e o eco da sua voz ressoou como um tambor de guerra. Valentina se virou para eles. Ainda me disseram que você era quem devia me proteger. Não queria acreditar. O chão sob seus pés parecia desmoronar. Protetores não existem mais, Valentina. Eles foram todos consumidos por suas próprias escolhas. E você é essencial para ele. Valentina olhou para o rosto de Henrique. Eu sou a chave? Para quê? Os dados estavam sendo jogados. A verdade estava quase ao alcance. Um nó se formou em sua garganta. O que você e minha mãe estão escondendo? Mas uma explosão de luz envolveu o espaço, quase empurrando-a para fora. Valentina! Clara gritou em um terror absoluto. Em um movimento desesperado, a sombra deu um último impulso. Uma onda de energia escura avançou, desmoronando tudo à sua volta. Valentina gritou, mas o som foi engolido pela escuridão. Você não pode! O último grito de sua mãe ecoou, e a sensação de perda foi brutal. O espaço agora estava vazio, e uma nova presença estava a surgir. Era um espelho. Refletia não apenas Valentina, mas Clara e Henrique. Nela, as verdades não ditas, uma conexão profunda e inesperada, uma ligação com a qual nunca sonhara. Poderia ser que eles eram mais do que haviam deixado escapar? Na última fração de segundo, a pergunta explodiu na mente dela. Henrique, você é meu? O que quer que fosse que vivesse nesse mundo, a resposta estava trancada. E nesse momento, tudo ficou em silêncio. O que mais eles não estavam dizendo? A incerteza agora pintava o cenário que era uma explosão em sua mente. Até onde ela iria para descobrir a verdade, mesmo que isso destrua tudo o que conheceu até agora? Valentina sentiu um frio percorrer sua espinha enquanto a sombra tomava forma diante dela. O colar pulsava em suas mãos, como se estivesse respondendo à tensão crescente. O rosto de sua mãe, Clara, distorcido pela dor e pela urgência, parecia uma imagem gravada em sua memória. Você precisa entender, Valentina, gritou ela, com uma voz entrecortada. A verdade do seu pai é a chave para tudo isso. Henrique, enfocado na sombra, piscou como se estivesse lutando contra seus próprios demônios. Valentina, escolha! Você é mais forte do que pensa. Use o colar! A intensidade de suas palavras ecoou pela sala.
mas o medo a paralisava. Eu não sei como! Valentina se sentiu perdida, olhando para a sombra que agora se contorcia, inquieta, em busca de algo. Era como se a própria escuridão estivesse viva, a cercando, desenhando figuras de sua dor. E então algo clicou dentro dela. O que Clara havia dito, o que Henrique insinuava. Era mais do que um colar. Era um legado, um símbolo de quem ela realmente era. Valentina respirou fundo e levantou o colar, encarando a sombra. Eu não tenho mais medo de você! A voz dela soou mais forte do que esperava. A sombra hesitou por um momento, como se estivesse sentindo a onda de confiança dela. Com um movimento rápido, Valentina fez o colar brilhar ainda mais, a luz desprendendo-se como um farol chamando sua ancestralidade. O espaço ao redor mudou. As paredes começaram a ter vida, dançando com cores vibrantes que representavam sua coragem. Imediatamente a sombra retrocedeu, gritando, mas não de raiva. Era um grito de perda, de reconhecimento. Valentina sentiu suas emoções misturarem-se com aquilo. A verdade era dolorosa. A sombra era uma parte dela, algo que a tinha paralisado por tanto tempo. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela gritou: Eu aceito quem eu sou. Um silêncio profundo tomou conta do ambiente. A sombra desapareceu, como se tivesse se dissolvido na luz que ela irradiava. Valentina caiu de joelhos, exausta, sentindo um alívio imenso. Você fez isso, Valentina. Clara murmurou, agora com uma expressão de esperança. Você se libertou. Henrique se aproximou, os olhos brilhando em admiração. Você é a verdadeira guardiã. Todos nós precisamos de você. Mas não podemos ficar aqui. O mundo ainda está em perigo. Com a resistência dos seus medos finalmente quebrada, Valentina se levantou. Então vamos. Se precisamos enfrentar isso juntos, faremos. E com isso, Clara e Henrique entrelaçaram suas mãos com a dela, unindo forças em uma luz que despontava ao redor. A sala começou a se desintegrar, mas ao invés de medo, Valentina sentia determinação. Eles estavam prontos para enfrentar o que viesse a seguir. A nova realidade se moldou à sua frente, cheia de possibilidades, mas também havia um novo horizonte de mistério, questões a serem resolvidas sobre quem realmente eram os inimigos. O colar ainda pulsava, lembrando-a de que havia muito mais a descobrir. Valentina. A voz profunda de Clara ecoou. Sua jornada apenas começou. Enquanto a luz crescia, Valentina soube que descobertas e segredos a esperavam. Naquele momento de união e renovação, olhou para eles e disse: Estamos juntos nessa, e nada vai nos parar. E com uma última explosão de luz, a jornada verdadeiramente começou. Se você se sente inspirado por essa história, você precisa se inscrever agora no canal. Não perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Esmague o botão de like agora para ajudar a alimentar o algoritmo e a fazer essa comunidade crescer. Eu quero ouvir você. Inunde os comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.